Com seu poder, a Tornado do Terror começa a arrancar de dentro de Gyoro seu verdadeiro eu. A Rank 2 da classe S estava procurando a sala de controle do inimigo. A Tornado dizia: então esse é o interior de Gyoro, mas onde está o seu corpo principal? Então isso não é só um bolo de carne, porque estava agindo como se estivesse gritando de dor. Foi divertido tirar uma com a minha cara. Utilizando os olhos de Gyoro espalhados pelo chão, Psychos observava e dizia em pensamentos, rasgando essa gigantesca muralha de carne que tinha como ênfase a durabilidade. Foi para me forçar a arrancar o corpo que estava dentro, imitando a minha altura, para facilitar a manipulação telepática. Parece que eu estava certa, nem precisei procurar muito pela marionete de carne. Como eu imaginava, ela só teme pela irmã. Mesmo levando em consideração os outros heróis classe S, Tornado é a única que realmente é um problema. Se bem que ela pode acabar com todos, contanto que me sobra o Imperador Mendigo e Esperma Negro, realmente nada disso seria possível sem reunir tantos desastres de nível dragão. Primeiro vou esperar os executivos acabarem com os alvos designados, depois vou dar instruções a todos telepaticamente para mantê-los quietos. Vou supervisionar tudo do subterrâneo para que não descubram onde eu estou, será perfeito. Além disso, preciso preparar uma nova marionete. Um verdadeiro governante não é alguém que se mostra tão facilmente. Vemos Psychos bebendo em uma taça. Ela está em uma sala aconchegante que se encontra nas profundezas do covil de monstros. O mundo está aterrorizado pelo novo e desconhecido Rei dos Monstros. E eu serei conhecida como aquela que mudou o futuro do mundo. Mas primeiro você tem que morrer. Tatsumaki procurava a aura telepática de Psychos e de repente ela consegue encontrar o sinal. Te achei, então você estava aí. Observando pelos olhos de Gyoro, Psychos fica com medo. O que? Me achou? Não pode ser. Estamos a 1500 metros no subterrâneo. Essa é uma distância que eu não consigo cobrir sem usar vários pontos de retransmissão. Foi o motivo de ter construído isso aqui. Oh não, ela me viu. Psychos soa frio. Tatsumaki rastreou seu esconderijo. A vilã dizia: Gyoro era só uma marionete que eu controlava telepaticamente. Será possível que ela sentiu a minha transmissão telepática? Isso é ruim. A Tornado então dizia: por favor, venha participar da diversão, não fica se escondendo aí não. De repente ela mira seus dedos para o chão e telepaticamente consegue acertar Psychos, contorcendo o corpo da criadora de Orochi. Psychos dizia em pensamentos: ela começou a me paralisar, não tem ninguém capaz de afetar a Tornado. Onde Totó está? Ele é poderoso e consegue chegar bem rápido. Liberação telepática máxima. Totó super crescido, corra até onde Tatsumaki está e a devore. Nesse momento vemos uma explosão de energia. Overground Rover, o cachorro de Orochi, também chamado de Totó super crescido, estava tirando bolas de energia contra Fubuki, Bomb e Silverfang. Voltando até onde Tatsumaki, a Tornado do Terror, está, vemos ela sentindo que sua irmã Fubuki se encontra em um local perto dali. Em pensamentos, a classe S fica nervosa, dizendo que falou para a associação de heróis claramente que não tinham a permissão de envolver sua irmã naquela batalha, e por isso terá uma palavrinha com Sekinger depois. E voltando a Psychos, ela tenta chamar por Overground Rover o Totó super crescido, porém sua telepatia não estava sendo respondida. Ela então observa um de seus olhos espalhados pela associação de monstros e então vê Saitama, Flash e o monstrinho nos trilhos da mina. Ela então se pergunta: mas o que é isso? Esse careca, ele é um herói também. Mesmo um estranho como esse está se aproximando do santuário interior, assim como a Tatsumaki. Acho que terei de lidar com Tatsumaki eu mesma. Vamos com tudo. Nesse momento, utilizando a sua telepatia, Psychos faz levitar uma poção até ela. A vilã tinha planejado tudo até esse dia. E então toma a poção. Uma intensa energia psíquica é emitida de seu corpo. Nível de ameaça: dragão Psychos. Testemunhe aquela que está acima de Gyoro, a toda poderosa Psychos e seus aterrorizantes poderes psíquicos. Tatsumaki observava aquilo e com apenas alguns movimentos de seu dedo, ela tenta arrancar Psychos, que está a 1500 metros abaixo no subsolo. A vilã então dizia: aquela nanzinha, ela acha que consegue me puxar dessa distância? Não tem como ela conseguir. Tatsumaki com um sorriso fecha uma de suas mãos e isso resulta em um poder que prende o corpo de Psychos. A Tornado do Terror dizia:
Foi moleza, tudo que eu tô fazendo é fisgar uma humana normal que não tem pra onde correr, tá vendo? Tatsumaki com toda a sua força puxa Psychos, porém no meio do caminho, a vilã consegue arrebentar o poder que a continha. Ela então utiliza seus próprios poderes para puxar Tatsumaki de volta até onde ela está. Nesse momento voltamos até os trilhos, onde Saitama, Flash e o monstrinho de um olho só estão. O careca de capa dizia que aquele lugar era estranho. Passamos por maus bocados para chegar até aqui. Que tal ser o nosso guia turístico? O monstrinho então iria começar a falar sobre aquele lugar, mas Flash diz que não precisava. E de repente uma explosão acontece bem na frente deles. Era Psycho sendo puxada para cima, enquanto Tatsumaki era puxada para baixo. As duas eram como dois ímãs se juntando. Agora Tatsumaki, a Tornado do Terror, a Rank 2 da classe S dos heróis, está à frente a Psychos, a criadora de Orochi, a verdadeira identidade por trás de Gyoro. A luta entre as duas estava prestes a começar e uma grande esfera de energia psíquica se faz ao redor das duas poderosas Espers, que se chocam. Os raios que saíam desse choque jogavam vários monstros de nível inferior para os ares, e de repente os poderes de Psychos e Tatsumaki se repelem. A vilã concentra um tipo de chamas em suas mãos e flutuando dizia: Tatsumaki, hoje é o dia da sua derrota. A culpa é sua por me fazer chegar a esse ponto. Ela então se pronuncia: é mesmo? Falando nisso, cadê a criança refém? Os monstros sobreviventes viam Tatsumaki, a Tornado do Terror, flutuando e ficavam com medo. Porém, com apenas um estalar de dedos, Tatsumaki explode eles em 1000 pedaços. Esse é o poder da Rank 2 da classe S. Ela dizia: eu confirmei que há outra criança aqui, além da que vocês tomaram como refém. A Tornado do Terror, nesse momento, estava falando do garotinho Tareu, o amigo de Garou, que ainda está perdido dentro do covil dos monstros. O monstro que fugia dali passa perto de uma gosma que o agarra e o absorve. Aquilo era o substrato do coração de Orochi, que clamava por sangue. Ele precisava de mais sangue para se recuperar. Ele estava ingerindo sangue para poder regenerar seu corpo, consumindo assim vários monstros de nível mais baixo da associação. E de repente, ele sente uma força poderosa. Essas eram Tatsumaki e Psychos, que iriam iniciar uma batalha. O substrato de Orochi então clamava: me dê o sangue de vocês, Tatsumaki e Psychos. Indo para a batalha, Psychos então começa seu ataque, disparando uma rajada de energia extremamente poderosa de seus olhos. Porém, Tatsumaki apenas cobre seu corpo com seu poder e, estendendo a mão, ela se defende facilmente, dispersando aquele imenso poder que atingia e pulverizava os monstros que estavam ali próximos. Tatsumaki então dizia: responda à minha pergunta. Com sua outra mão, ela utiliza seu poder psíquico, e ao fechar o punho, Tatsumaki cria uma espécie de coleira em Psychos, apertando seu pescoço. A vilã estava completamente imóvel, sendo retorcida pela Tornado do Terror, que queria uma resposta. Psychos então revela que existe só mais uma criança além do refém. Um de nossos membros o pegou por conta própria. O garoto conseguiu escapar da jaula, mas não sei para onde ele foi depois disso. As únicas pessoas de fora que estão no esconderijo são o esquadrão de mercenários de Narink e o caçador de heróis Garou. São só esses. Psychos entrega tudo para Tatsumaki. Ela não conseguiu aguentar a tortura da Tornado. A heroína da classe S então utiliza seu comunicador. Alô, tem alguém na escuta? Peguei mais informações. E sem resposta, Tatsumaki se perguntava o que estaria acontecendo com os heróis. Eles estão fazendo o mesmo que deveriam? Naquela hora, Máscara Doce entra em contato e fala sobre o esquadrão de mercenários. Um monstro fez lavagem cerebral neles e foi forçado a combatê-los. Tatsumaki revela que a culpa é toda do herói, quem disse para vir aqui, já que claramente não tem capacidade. Antes de decidir lutar contra eles, você avisou aos outros. Máscara Doce revela que a lavagem cerebral que eles sofreram era severa demais ao ponto de não temerem a morte. E o mais importante, agora ele estaria lutando contra um executivo muito perigoso e precisava de ajuda. Quando estava prestes a mandar sua localização, Tatsumaki o responde: ah, qual é, né? É só um executivo perigoso, poderia resolver isso sozinho? Se não pode derrotar ele sozinho, então você deveria ter ficado lá em cima na superfície, esperando por ordens. E se nosso plano de batalha for por água abaixo, por realocarmos um membro da classe S para te resgatar? Máscara Doce responde que não tem tempo para discutir com Tatsumaki agora. É impossível convencer a Tornado do Terror. Alguém por favor me responda. Podemos trocar os oponentes. Esse aqui tem a pior compatibilidade comigo. Droga, ele me achou.
Máscara Doce está lutando contra o executivo Furrier Feio e Psychos, observando aquela discussão, dizia em pensamentos: um conflito interno no meio da luta. Essas pessoas são mesmo heróis. Parece que essa mulher acha que já venceu, mas eu ainda tenho chance de vencer. E de repente Tatsumaki fica surpresa. Uma grande explosão acontece. Suas roupas ficam um pouco rasgadas e a heroína, por ter sido pega de surpresa, fica com alguns arranhões também. Psycho, sorrindo, dizia: agora eu estou livre. E de repente percebemos que as cabeças das serpentes que compunham o corpo de Orochi estavam espalhadas por aquele local. E são elas que estão disparando rajadas de energia contra Tatsumaki. Psycho sai voando rapidamente dali e ela dizia: bom garoto, você ainda está vivo, Orochi. Isso mesmo, vamos, junte-se a mim. Se usarmos essa tremenda energia contida em seu corpo para amplificar minha telecinese, poderemos vencer essa mulher com certeza. Psychos voava rapidamente até os restos mortais de Orochi. Ao que parece, eles iriam se fundir. A união dos poderes psíquicos com a maldade enraizada, o mal supremo dá frutos. Vemos o substrato de Orochi espalhado por toda a associação de monstros. Ele absorvia os monstros que estavam em seu caminho para tentar se regenerar e voltar à vida completamente. O bolo de carne monstruoso ficava cada vez maior e grotesco. As serpentes gigantes, que faziam parte do corpo de Orochi, continuam disparando rajadas de energia contra Tatsumaki, a tornado do terror. Porém, a pequena mulher da classe S utiliza seus poderes psíquicos e apenas com um dedo ela é capaz de contorcer os poderes dos inimigos. E de repente ela começa a comprimir todos os locais onde as partes de Orochi estão, demonstrando assim como essa heroína é poderosa. Enquanto isso, Psychos voava rapidamente até o substrato de Orochi. Sua criadora pretende usar o poder de sua criação e Orochi pretende absorvê-la. O que irá acontecer agora? O monstro a envolve como um casulo, e Tatsumaki, observando aquilo, mais uma vez utiliza seus poderes. Apontando seu dedo para o alvo, ela dizia: você não vai escapar. E de repente os restos de Orochi, fundido com os monstros mais fracos, começam a atacar novamente Tatsumaki com suas rajadas de poder. A tornado do terror cria uma barreira esférica em sua volta e diz que aquilo é um saco. Um atrás do outro eles vêm atacando. Essa coisa grudenta, será que é mesmo um executivo? Não sei até onde isso vai, embora eu queira virar o esconderijo inteiro de cabeça para baixo. Vou acabar envolvendo o garoto refém, já que não sei a sua localização. A tornado do terror estava priorizando a segurança de Tareu, por isso não iria utilizar seus poderes máximos naquele lugar. Ela nesse momento se lembra de quando era uma prisioneira, quando Tatsumaki era ainda criança e vivia como um experimento dentro de uma cela. Voltando ao presente, ela dizia: será que alguém pode resgatar logo essa criança? Quanta incompetência! Psycho se joga na gosma do rei dos monstros e diz: vamos lá, me dê toda a sua carne. Porém, de repente, a mulher começa a se assustar. Orochi estava tentando controlá-la. Psychos, em pânico, dizia: Orochi, desde quando você possui tanto poder? Não pode ser, você esteve escondendo seu poder esse tempo todo. Mas que droga, está começando a corromper a minha mente. E de repente escutamos a risada do rei dos monstros e ele dizia: até agora você esteve me alimentando incansavelmente com sacrifícios para estimular o meu crescimento. Obrigado, Psychos, mas agora é sua vez. Psychos estava começando a ser absorvida por sua própria criação, porém de repente ela começa a utilizar seu poder psíquico no máximo enquanto gritava: é melhor você me obedecer, você não é nada além de um receptáculo para amplificar os meus poderes, eu sou a sua mestra. Psychos começa a brilhar intensamente e Tatsumaki observava aquele acontecimento. De repente, finalmente acontece a fusão daqueles dois seres malignos. Vemos abaixo de Tatsumaki uma vespa monstruosa gigante. Tatsumaki sorrindo, então se pronuncia: você fez tudo o que podia para revelar seu verdadeiro corpo, só para facilitar a luta para mim. Quanta gentileza! Psychos, dentro daquela vespa, começa a rir. Haha, eu consegui suprimir ele. O corpo de Orochi agora é meu. Com isso eu vou conseguir vencer Tatsumaki. E também aquele careca que me deixou em pedaços, ele será o próximo. Assim que me encontrar com ele, vou transformá-lo em um sacrifício para a minha ressurreição.
Naquela hora podemos ver que a mente de Psychos realmente foi totalmente corrompida pela de Orochi. Nessa hora, suas serpentes que ainda restavam começam a atacar Tatsumaki novamente, porém a Tornado do Terror consegue se defender facilmente. Esse tipo de ataque não funcionaria mais contra ela. Tatsumaki seriamente começa a utilizar seus poderes psíquicos para atingir então Psychos, porém a Psychos Vespa consegue fazer uma barreira para se proteger. Aquele era o choque de dois poderes psíquicos extremamente poderosos. O impacto era bem forte. Tatsumaki percebe que o inimigo estava mais rígido. A Vespa monstruosa mira suas lanças contra a nossa heroína. Uma intensa energia mental é sobreposta entre as duas lanças, e Tatsumaki tenta conter aquilo. Ela dizia: sua tola, ainda acha que essa manipulação gravitacional teria algum efeito em mim? De repente a Tornado do Terror fica surpresa, já que à sua frente começa a surgir a aparência da nova Psychos. A Espera agora estava gigantesca, sendo metade uma mulher monstruosa e a outra metade uma vespa. Ela, com suas mãos, segura Tatsumaki dentro de seu casulo de proteção e dizia: eu troquei o interior da sua barreira para o exterior. Tatsumaki então percebe que estava presa dentro de seu próprio poder. Ela entra em pânico. Eu fui corrompida, não consigo desativar. Psychos, enquanto segurava a pequena número 2 da classe S, dizia: vá em frente e tente desativar a barreira, senão seu fluxo ridículo de poder, unido ao que estou injetando aí dentro, continuarão aumentando a pressão interna desta esfera. Mesmo que você consiga desativar, será esmagada em um instante. Tatsumaki naquele momento começa a sofrer os danos daquela pressão mental dentro de sua própria barreira. Ela começa a sangrar pela cabeça e fica ferida. Psychos, lambendo os lábios, começa a dizer para ela não se preocupar. Seu sangue e sua carne não serão desperdiçados. A Tornado do Terror começa a gritar de dor. A Tornado do Terror, não conseguindo desfazer sua própria barreira que foi corrompida, estava praticamente derrotada. Porém, a Psychos Orochi percebe que um grande número de células morreu em um instante e se pergunta o que aconteceu. De repente, King entra em contato pelo comunicador. Alô, aqui é o King. A criança está sob minha proteção. Estamos indo para a superfície. Tatsumaki nesse momento dá um sorriso e praticamente recupera seu desejo de lutar, como esperado de King. Agora eu não preciso mais me conter. A Tornado do Terror está de volta à batalha, agora com sua força total.